E seguem os alertas do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, de chuvas intensas aí ao longo desta segunda-feira, também de ventos costeiros aqui no Rio Grande do Sul, que se estende até São Paulo. Pela simulação do modelo europeu aqui, a rodada 0Z, a gente observa que temos chuva aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na metade norte, extremo norte do Rio Grande do Sul, Planalto Médio aí, o noroeste gaúcho, chuva que pode bater aí 15 a 20 milímetros, também aí em Chapecó, toda a metade oeste de Santa Catarina, são os maiores volumes aqui nesta região. Já no restante do Rio Grande do Sul, de fato aí o modelo retirou um pouquinho da instabilidade, também aqui em Santa Maria, condição é de permanecer nublado, com pancadas esparsas aí. Porto Alegre praticamente também não tem muita instabilidade, o tempo agora aqui no Vale dos Sinos, pessoal, completamente nublado e carregado, temperatura na casa de 20,4, o que nos dá aí uma sensação aí de clima de outono, né? Vento na casa de 12 a 15 km por hora, dá uma sensação térmica um pouquinho mais baixa, e o vento sopra aqui do quadrante leste. O restante do Rio Grande do Sul também não chove, Pelotas lá pouca condição, mas permanece nublado. Bagé pode abrir um solzinho aí leve, sol entre nuvens. O litoral gaúcho também permanece aí nublado e sem chuva. Lá em Torres podemos ter aí um pouquinho de instabilidade, mas a condição é pequena. A região sul de Santa Catarina aí também. Floripa pode ter um pouquinho de instabilidade aí. Garoa Fina ao longo do dia, temperatura na casa de 25 graus. Joinville também segue aí com instabilidade fina ao longo do dia. E o estado do Paraná, Curitiba também tem instabilidade aí ao longo do dia. Condição de garoa fina, região de Ponta Grossa, temperatura baixa, né? Temperatura baixou de forma significativa aí em função dos últimos dias. Região central, região oeste, Pato Branco, Cascavel, Moarama, tem instabilidade aí ao longo do dia, mas são condições aí mais favoráveis à tarde aí, que pode ter umas pancadas um pouco mais intensas. Já na região de Londrina, o modelo aqui entre Londrina e Presidente Prudente ali no oeste de São Paulo, é que a gente está vendo aí volumes podendo passar dos 40 milímetros de chuva, além do vento oeste. Então essa região até Três Lagoas, a gente observa que tem instabilidade ao longo da segunda-feira. Dourados, Campo Grande, Mato Grosso do Sul chove em praticamente todo o estado. Capital São Paulo aí continua em instabilidade, aí, principalmente no início da tarde, podendo ter trovoadas também. Litoral paulista, Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ubatuba, toda essa faixa aqui segue instável, chuva fina ao longo do dia. Também Vale do Paraíba segue a instabilidade. Sul de Minas chove em boa parte do estado de Minas Gerais, toda a metade sul. Triângulo Mineiro também tem chuva. A Serra Carioca também tem instabilidade. A região de Angra dos Reis aí pode bater 30 milímetros ao longo do dia. Já na capital carioca, a gente tem aí pontos isolados, bastante nebulosidade, pode ter chuva fina e garoa aí ao longo do dia. Também ali de Caxias, Nova Iguaçu, pode chover um pouquinho mais, batendo cerca de 10 milímetros. A gente observa que tem instabilidade desde ontem entre Petrópolis e Nova Iguaçu e Duque de Caxias, também lá em Nova Friburgo. Avançando aí para a zona da mata, segue o pontinho de atenção, porque pode ter instabilidade ao longo do dia em toda a região. Também chove lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, também em Vitória. Já a Colatina, a condição de chuva ela é super pequena, com pancadas isoladas hoje à tarde. Já para o Nordeste, em Salvador, Porto Seguro, Vitória da Conquista na Bahia, Jacobina, praticamente nada de chuva. Maceió também não tem chuva, Recife quase nada, Natal quase nada. Toda a metade leste aqui do Nordeste praticamente sem chuva, Fortaleza também não. Chove um pouco mais lá em Teresina durante a tarde, final do dia, podendo ter até pancadas mais intensas. Entre Bragança e Belém do Pará, pouca condição de chuva. E Manaus segue aí com estabilidade que deve permanecer até o início da tarde, podendo sair um sol aí no final do dia. Então os volumes não são tão intensos, mas aqui ó do centro-oeste é que temos aí alguns volumes mais intensos, né? Cuiabá pode passar dos 30 milímetros, Corumbá também. Então o ponto maior de atenção é aqui entre Londrina e Presidente Prudente e demais regiões aí o volume é menor. Temperatura, né, ela fica mais agradável, ela baixou um pouquinho agora, 20 graus aí aqui no Vale dos Sinos e não deve passar aí dos 25 graus na capital gaúcha, 23 em Porto Alegre, 23 em São Paulo.
Paulo, 25 em Belo Horizonte, Presidente Prudente também 23. Então, tanto o sul quanto o sudeste, temperatura mais amena. E justamente o alerta de ventos costeiros mantém que a gente tenha continuidade do vento aqui no Rio Grande do Sul. Pode bater a casa de 40 km por hora na metade sul, também no litoral. E se estende aí até o Rio de Janeiro aí ao longo do dia. O vento aí vindo do mar, podendo trazer aí também um pouco de ressaca. Basicamente foram essas as atualizações do momento, pessoal. Sem grandes mudanças da rodada de ontem à noite. E a gente permanece acompanhando aí todas as alterações ao longo do dia. Muito importante, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.